Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife. Abraçando a todos e a cada um com renovada alegria e desde já agradecendo o comparecimento de todos que aqui estão nesta noite para juntos reflexionarmos sobre mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: aprendemos que os momentos difíceis têm o condão de fazer desabrochar virtudes antes adormecidas. Para tanto, a coragem de mudar impõe-se necessária. Contudo, muitas vezes, visualizamos dificuldades que nos fazem esmorecer. Quando o tédio apareça, pensemos em Jesus e nos seus exemplos corajosos. Responda para si mesmo. Você costuma entediar-se frequentemente, muitas vezes, algumas vezes, ou nunca fica entediado? Mas responda também o motivo desse tédio quando aparece. É cansaço físico e mental? É decepção com as pessoas? É decepção com você? Ou você tem dificuldade de aceitação da vida como ela é, das pessoas, dos fatos, das circunstâncias? Quando o tédio aparece, o que você faz? Sim, porque todos nós corremos o risco de, em determinado momento, nos entediarmos face às circunstâncias da vida, face às pessoas com quem tenhamos de conviver. Então vamos à lição de hoje. Quando o tédio apareça, é o capítulo 1 de uma obra mediúnica, de mais uma obra mediúnica de Chico Xavier, através de vários espíritos, mas nesse caso específico o espírito Emmanuel, intitulada Coragem. Razão desta imagem que você vê no canto superior esquerdo, de um peixinho que está saindo lá de um aquário menor e aventurando-se a mergulhar no aquário maior. E o que diz então o benfeitor neste capítulo 1, quando o tédio apareça? Quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Eu achei muito interessante essa forma que o Emmanuel faz a referência, do tédio que pode alcançar a cada um.
Quantas pessoas nós conhecemos ou sabemos que existem, cuja vida é tão corrida, é tão louca, é tão atribulada, são tantas responsabilidades, são tantas dificuldades, são tantos problemas, são tantos enganos, e como diz o Emmanuel, elas não têm nem tempo para qualquer entrevista com o tédio. Ou seja, não há tempo do tédio aparecer porque elas estão assoberbadas. Mas muitas vezes, na nossa caminhada diária, nós nos desalentamos. Nós perdemos o brilho nos olhos, perdemos a paciência, perdemos a esperança, ficamos verdadeiramente desalentados. Nada consegue, melhor dizendo, provocar motivação em nós mesmos. E o Emmanuel, então, vai prosseguir dizendo: se te acreditares, amargurando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta, de quando em quando, a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Olha que interessante. É muito comum nós acharmos que os nossos problemas são os maiores do mundo. Só nós temos grandes problemas. Minha dor é maior que a sua. Minha dificuldade é maior que a sua. Meu problema é maior que o seu. É muito comum encontrarmos pessoas que assim pensam. E para essas pessoas, então, ele está recomendando, ele está sugerindo frequentar aí a escola das grandes provações. Sim, porque muitas vezes nós reclamamos e nos aborrecemos e nos desesperamos por coisas muito pequenas, miúdas mesmo. Algumas pessoas dizem: Nelson, mas cada um sabe onde o sapato aperta. Não tem como imaginar a dor do outro. Viver a dor do outro eu sei que é humanamente impossível. Mas perceber o tamanho da nossa dor e compará-la com a dor do outro, isso é possível. E ele diz que essas criaturas que vão frequentar a escola das grandes provações vão sentar nas carteiras das lágrimas. A escola não tem a carteirinha lá que senta o estudante? Ele aqui está chamando a carteirinha onde senta o estudante das grandes provações de lágrimas, de dor, de sofrimento, de desencanto, de desalento. O Emmanuel diz ainda: muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Você já passou por isso? Ou já viu alguém passar por isso? Os nossos irmãos em estado de abandono, de sofrimento, de miséria material, miséria moral. Os pedintes que estão sentados na porta dos bancos, das igrejas, nas escadarias, nas praças, nas ruas, e que nós passamos ali naquele corre-corre do dia a dia, eles estão lá com a sua mãozinha estendida e pedindo uma esmola. E é interessante que todos aqueles que são aquinhoados com a esmola, invariavelmente dizem, depois de receber a oferta: obrigado, Deus o favoreça. É muito interessante essa frase. Ela pode ser até um jargão entre eles, mas ela diz muito. Deus o favoreça em quê? Eu creio que, em primeiro lugar, nessa generosidade que fez você colocar a mão no bolso e dar a esmola, dar a oferta. Deus o favoreça na compreensão das dificuldades da vida. Deus o favoreça na situação que você está agora, de sorte que você nunca experimente
a circunstância que eu, pedinte, estou experimentando nesse momento. Deus o favoreça no agradecimento à condição que você tem. E aí o Emmanuel prossegue falando sobre essas criaturas que passam com pressa e os que estão sentados pedindo. Em maioria, esses são doentes que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública. O Emmanuel é particularmente extremamente inteligente naquilo que ele diz e que escreve mediunicamente através de um médium. No caso, o mais importante, mais conhecido deles, foi Chico Xavier. Então, esses pedintes aí são criaturas, são doentes, que é a onda renovadora do grupo social. Nós. Grupo social somos nós, sociedade. E atiramos essas criaturas à praia da assistência pública, ou seja, eles não tiveram oportunidades, não lhes foi concedida oportunidades na vida. E nós, muitas vezes, fomos aqueles a quem que fechamos a porta a eles. Ou são essas criaturas, ou são mães aflitas, a quem as exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão. Ou seja, aquelas mulheres que ainda precisam cuidar dos filhos e nem podem ainda experimentar ter uma profissão, ter um emprego, porque as obrigações da maternidade lhes são mais importantes e necessárias. Segue o Emmanuel dizendo, provavelmente, alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores, que se fantasiam de enfermos para te assaltarem a bolsa em nome da piedade. Ele está dando um diagnóstico, embora usando a palavra provavelmente, mas ele está dando um diagnóstico de algo que realmente nós presenciamos na vida odierna. Muitos que não precisariam estar ali como pedintes, pedindo esmola, mas que o fazem por motivos variados, para além da necessidade que eventualmente eles teriam. Mas o Emmanuel faz um exemplo de comparação, né? Ele usa a justiça da comparação dizendo, compreendemos semelhante alegação e justificamo-la, porque o mal existe sempre onde lhe queiramos destacar a presença. Então ele, por mais que a criatura esteja fantasiando, por mais que ela não seja alguém que precise verdadeiramente daquela ajuda, daquela esmola, daquela oferta, mas somos nós que conseguimos ver o mal naquela circunstância, quando desconfiamos. Será que é pobre mesmo? Eu não vou dar não, eu acho que ele não é pobre, ele é um farsante, é um oportunista, é um malfeitor. Somos nós que vemos o mal. Poderemos até estar certos se de fato ele for um farsante, um oportunista. E se não for? Como fica a nossa consciência? Na dúvida, ajudemos. Conquanto te roguemos o benefício da prece, em favor dos que agem assim, mais por ignorância que por maldade. Olha aí a generosidade de Emmanuel. Orar em favor daqueles que agem dessa forma, que são oportunistas, que são malfeitores, que estão enganando as pessoas. Eles agem mais por ignorância do que por maldade. Por que por ignorância? Ignorância no sentido de desconhecimento, de ignorar
as leis divinas, as leis de Deus, os ensinos de Jesus, os exemplos de Jesus. Apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram no recinto dos hospitais e nos albergues esquecidos. Então, mesmo que você reconheça, que eu reconheça que aquela criatura que está ali na via pública, súplice, mão estendida, rogando caridade, mesmo que eu ache que ela não deveria estar ali, que aquilo é uma farsa, é uma mentira, é uma fantasia, o Emmanuel está dizendo, olha, tu rememora aí aqueles que estão hospitalizados, que estão nos albergues, aqueles que não têm para onde ir, que estão nos abrigos públicos, aquelas casas que acolhem crianças, que acolhem idosos, porque não têm para onde ir. E os que estão doentes do corpo físico, esquecidos muitas vezes nos hospitais, sem uma palavra que os console, sem uma mão que os afague. Emmanuel está pedindo que a gente se lembre desses também. Diz ele, acompanha os estudos daqueles cujo corpo se carrega de feridas dolorosas, para agradeceres a pele sadia que te veste a figura. Olha que interessante. Os chagásicos, de uma forma geral, os feridentos, muitos inclusive fazem questão de expor publicamente suas feridas, num apelo dramático de sensibilizar a bondade dos passantes, daqueles que por ele passam. Então, para essas criaturas, Emmanuel está pedindo que a gente tenha um olhar de amor, um olhar compassivo, misericordioso. E que se nós tivermos dificuldade de compreender isso, que nós olhemos a nossa própria pele íntegra, cobrindo todo o nosso corpo. E o Emmanuel segue dizendo, ou segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem nos manicômios, sorvendo angústia e desesperos nos resvaladouros da loucura ou da obsessão, a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência. Semana é fantástico. Se você, porventura, não está sensibilizado com aquele corpo feridento exposto publicamente, se você não se lembra que tem criaturas esquecidas e abandonadas nos hospitais, nos albergues, nas creches, nas casas de idosos, pensa então naquelas criaturas que estão internadas nos sanatórios mentais. Muitos tidos como loucos, quando em realidade estão apenas obsidiados. Isso é importante a gente reconhecer. E ele justifica por que a gente precisa fazer isso. Para valorizar o nosso cérebro tranquilo, com o qual existimos, com o qual vivemos a existência, nos relacionando com as pessoas, nos relacionando com o mundo, pensando, sentindo, agindo. O Emmanuel prossegue.
E aí ele vai dar algumas receitas. Visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano e observa as disciplinas dos que foram entregues às meditações da penúria, para quem um simples sanduíche é um brinde raro, e partilha os exercícios de saudade, de dor, dos que foram abandonados pelos entes que mais amam, a fim de abençoares o pão de tua casa e os afetos que te enriquece os dias. Então, Emmanuel está mostrando para a gente duas dimensões do problema. A dimensão física, quando ele fala do pão que alimenta. E a dimensão afetiva, quando ele fala dos nossos afetos. Está dizendo para a gente que tem criaturas que estão ali sem o pão e sem o afeto. Foram literalmente esquecidos e abandonados. E que nós precisamos, olhando para eles, reconhecer a nossa própria situação. Que temos o pão, que temos o lar, que temos os afetos. Mas ele prossegue. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Eu achei fantástica essa observação dele. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará com as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Esse arremate do Emmanuel, eu denominei ele de sugestão e conclusão, porque é a forma mais inteligente de encerrar a reflexão. Quando o tédio te procura, vá à escola da caridade. Caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual. E não há dia nem hora para a prática da caridade. A prática da caridade é para ser feita a todo instante. A simples compreensão de uma adversidade já é uma caridade que fazemos com nós mesmos. A coisa não deu certo. Não temos por que nos aborrecer. Sejamos caridosos conosco mesmos e agradeçamos a Deus o revés. Porque seguramente ele guarda em si mesmo alguma grande lição ou, como dizem os nossos queridos irmãos evangélicos, é um livramento que a divindade está nos oferecendo. Por misericórdia, nem sempre por mérito. Ir à escola da caridade, então, vai acordar essas alegrias que nós temos, que ele chama alegrias puras do bem, estão guardadas em nós, no nosso íntimo. E quando essas alegrias despertarem, essa caridade vai inclusive fazer luz no coração humano, livrando a cada um de nós daquelas trevas que costumam descer sobre as horas vazias, quando a gente não está fazendo nada. Nós não podemos ficar sem fazer nada. E não fazer nada não significa obrigatoriamente estar desocupado. Às vezes nós estamos fazendo algo, mas a hora é vazia, porque nós não atribuímos significado e sentido ao que estamos fazendo. Mas naquelas horas que não tem nada para fazer, do ponto de vista material, você não precisa trabalhar, você não precisa varrer a casa, passar a roupa, arrumar o quarto, olhar as crianças. Você simplesmente senta na cadeira e diz: vou descansar. Não deixe que essa hora seja vazia. Tenha bons pensamentos, pensamentos elevados. Ore.
aproveite esta hora para comunicar-se com seu anjo guardião, com os bons espíritos. Guardemos então cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Como diz Emmanuel, por menor que seja a dificuldade, toda ela sempre traz uma grande lição. Nada é por acaso. Por trás de cada fato, de cada circunstância, de cada criatura, há uma lição que nós devemos prestar toda a atenção. Agradecendo o carinho da atenção e esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.